Eu fui descobrindo essas coisas porque, assim, eu depois de muitos anos que eu já era apaixonado por parto, já trabalhava com parto, eu entrei nesse lugar mesmo, por que será que eu fui gostar de parto? Um monte de mulher falando isso, homem falando de parto, né? Eu comecei a falar, nossa, será que eu estou no lugar errado? Deixa eu dar uma olhada. E fui buscar sobre o meu nascimento. E a minha mãe, biológica, ela morreu quando eu tinha 6 anos. Então não tinha como eu perguntar para ela, né? Eu tenho minha mãe número 2, que casou com meu pai quando eu tinha 9 anos, mas ela não sabe falar do parto para mim. E meu pai muito menos, porque meu pai não participou do pré-natal, nada. Então eu só sabia que tinha sido uma cesárea. E E aí, como que você descobriu? não, eu fui pegando coisas e eu achei um caderninho da minha mãe também com algumas anotações. Com essa anotação eu fiz a conta para eu saber que eu estava em 37 semanas, né? Mas uma questão foi que eu fiz um rebirth, que é uma terapia de renascimento que você vê o dia do seu parto, né? Ai, E aí, nossa, né? me fala, E, né, desculpa. e nessa terapia é tipo de uma hipnose, né? Que você entra num estado hipnótico que você vê o momento do seu parto e sente coisas, né? Você muito mais sente do que vê. Então, eu senti assim uma separação muito brusca de um lugar muito bom, que era o corpo da minha mãe, né? Aí senti uma luz muito forte, em meus olhos eu não conseguia abrir o olho, muito frio, né? E aí depois eu sendo mostrado num vidro para a família, assim, todo mundo dando risada e eu chorando e as pessoas rindo. E aí eu colocado numa incubadora, e aí na hora que fecha a tampa da incubadora, isso foi uma das coisas que mais me assustou até. Eu chorava, né? E aí quando fecha a tampa, o bebê chora e fica ecoando dentro da incubadora. Aquilo lá ecoava e eu me assustava mais ainda com o meu próprio choro. E aí aquela angústia de querer voltar para aquele lugar que eu não sabia que era mãe, né? Eu sabia que era um lugar bom. O bebê não sabe que aquilo é mãe, né? E aí eu queria voltar para aquele lugar e não podia, né? E quando eu acordei dessa hipnose, eu acordei e falei, agora eu entendi por que que eu trabalho com parto, porque eu era o bebê daquele parto. Então, eu vim aqui nesse mundo para ajudar outros bebês a nascerem. Então, aquele bebê que está ali representa eu mesmo, né? E aquela mulher que está sendo ajudada por mim representa a minha mãe, né? Para mim, né? Isso no meu inconsciente, né? Então, por isso que eu defendo tanto o parto, porque para quem acredita que a mãe sente coisas que passa para o bebê durante a gestação, uma mãe que sofre violência obstétrica, isso também passa para o bebê. No dia que eu descobri